Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre dispepsia. No nosso primeiro caso de dispepsia, a gente tem um paciente do sexo masculino, de 52 anos, comerciário, natural e procedente de Curitiba. Ele chega dizendo que a queixa principal dele é dor de estômago, que começou há 4 meses e é uma epigastralgia cíclica, ou seja, ela vai e volta ao longo do dia. A dor é em queimação pré-prandial com plenitude pós-prandial. E ele também relata eructação. Ele disse que ele já acordou algumas vezes na madrugada por causa da dor e quando ele comeu, essa dor melhorou. Nega outros sintomas gastrointestinais. Na história pregressa, ele é hipertenso e usa atenolol e ele usa AINES com frequência devido à hernia de disco. Na história familiar, o pai teve úlcera péptica e a mãe era saudável. Ele é tabagista e etilista, 10 cigarros por dia e de 2 a 3 latas de cerveja. Ele não pratica nenhum exercício, ele é sedentário e a alimentação típica brasileira. Ali no exame físico temos a PA, a frequência, o peso, a altura também, a ectoscopia está ok, e o abdômen plano, flácido, doloroso a palpação do epigastro, sem visceromegalias. O ruído hidroaéreo é normal e o timpanismo também. Analisando esse caso, a gente percebe que se trata de um quadro de dispepsia e que o paciente apresenta alguns sinais de alerta, como a dor que se inicia depois dos 40 anos, e ele já tem 52, o fato dele acordar à noite por conta da dor, e também por ser uma dor de início recente. Isso nos faz pensar em um quadro de dispepsia orgânica. Ele ainda possui alguns agravantes, como o tabagismo e etilismo e o uso frequente de AINES. E também tem a história familiar, em que seu pai já teve úlcera péptica. Depois de ler e analisar o caso, o perfil e estilo de vida do paciente, as duas principais hipóteses diagnósticas são doença ulcerativa péptica e gastrite aguda erosiva. Por ter vários sinais de alerta, primeiro devemos solicitar uma endoscopia digestiva alta. Independente do resultado, vamos orientar uma mudança no estilo de vida do paciente, em relação ao tabagismo, o etilismo, o sedentarismo e o uso dos AINES. Se a endoscopia indicar uma gastrite erosiva aguda, será indicado o uso de IBP durante 2 a 4 semanas. Caso ele não possa interromper o uso dos AINES, o IBP deve ser de uso contínuo. Se for identificado H. pylori, deve ser tratado com IBP mais amoxicilina e claritromicina por 14 dias. Só o IBP que você vai manter por mais 8 semanas. Agora, se for uma úlcera, ela pode ser a úlcera gástrica ou duodenal. A duodenal deve ser tratada com IBP por aproximadamente 5 semanas. Já a gástrica é o dobro do tempo. Além disso, caso haja uma úlcera, após 2 meses o paciente deve retornar para fazer uma nova endoscopia, para que seja feita a reavaliação. No caso 2 de dispepsia, temos uma menina de 17 anos, estudante, vem com dor de estômago há 1 ano e meio, do tipo queimação,
e não está em relação ao tipo de alimentação. Associada à náusea, o quadro se agrava quando ela está estressada. Ela retirou o apêndice aos 9 anos, o pai possui diabetes, ela nega tabagismo, é etilista de destilados no final de semana, sedentária, alimenta-se basicamente com fast food, relata nervosismo porque o vestibular está chegando. O exame físico dela é normal. Na revisão de sistemas, o abdômen é plano, flácido, doloroso, a palpação do epigastro, mas não apresenta visceromegalias, ruídos hidroaéreos presentes e timpanismo normal. Esse quadro é típico de dispepsia porque ele tem início tardio, 1 ano e meio, apresenta dor epigástrica em queimação, que é associada à náusea, e ela é agravada com estresse. Vale ressaltar que a menina do caso não apresenta sinais de alerta, como inícios súbitos, sintomas que despertam o paciente à noite, início dos sintomas recentes, emagrecimento não justificado, anemia, hematêmese ou melena, massa abdominal palpável e história familiar de câncer gástrico. Por ela não apresentar sinais de alerta, a gente pode tratar empiricamente baseados nos sintomas, que vai consistir em usar IBP, que é o omeprazol, ou bloqueadores de H2 ou procinéticos. O procinético é mais usado em síndrome do desconforto pós-prandial, que não é o caso dela, porque não está associado com a alimentação. A gente vai tratar por no máximo 30 dias. Se o tratamento não der certo, a gente faz uma endoscopia. Dependendo do resultado da endoscopia, o manejo vai ser diferente. Se ela vier normal com H. pylori negativo, vamos dar antidepressivo tricíclico. Se vier com H. pylori positivo, a gente vai erradicá-lo. Ela também poderia mudar os hábitos de vida dela, pegando pela alimentação, buscar uma alimentação mais balanceada e o estresse, tentar dar uma diminuída nessa parte. Agora falaremos das síndromes dispépticas. Definição de dispepsia é que é a principal expressão clínica das doenças que acometem o estômago. Consiste em um grupo heterogêneo de doenças que causam dor ou desconforto na região superior do abdômen, o epigastro. No que tange à epidemiologia, o tema, apesar de ser muito comum no dia a dia, carece de estudos epidemiológicos como um todo. Entretanto, estima-se que 20 a 40% da população brasileira sofra de sintomas dispépticos durante o período de um ano, e 1/3 desses 20 a 40% se recuperarão espontaneamente. Agora é importante separar a dispepsia em dois tipos de síndromes, a síndrome da dor epigástrica e a síndrome do desconforto pós-prandial. A primeira, a síndrome da dor epigástrica, consiste em uma dor no epigastro do paciente, que pode ser em queimação, mas é importante que ela não tenha irradiação e não tenha relação com a alimentação do paciente. A segunda, a síndrome do desconforto pós-prandial, é caracterizada por sintomas que aparecem após a refeição, como plenitude, saciedade precoce, distensão abdominal. O importante é a relação com a alimentação. Essas duas síndromes podem aparecer isoladamente, mas elas também podem se somar. Uma vez que falamos dos diagnósticos sindrômicos, agora vamos falar do diagnóstico etiológico. A dispepsia ela pode ser orgânica ou funcional. A dispepsia orgânica é quando tem uma alteração morfológica no trato gastrointestinal que está levando aos sintomas, como uma gastrite, por exemplo. A dispepsia funcional, entretanto, não possui nenhuma alteração anatômica ou estrutural, nem lesão que justifique os sintomas. A proporção está para 40% dispepsia orgânica e 60% dispepsia funcional.
No que tange à abordagem do paciente dispéptico na atenção primária, temos um estudo de 2019 chamado Test and Treat, que avaliou 5 fatores: a realização de endoscopias como primeira abordagem, o teste de H. pylori e, se positivo, seguido de endoscopia, o teste de H. pylori e, se positivo, o tratamento da bactéria, chamado Test and Treat, a supressão ácida empírica e o manejo guiado pelos sintomas. A meta-análise evidenciou que realizar endoscopias sem necessidade não melhorou as taxas de sucesso do tratamento, além de aumentar os riscos de complicação por causa do procedimento. Também mostrou que testar por H. pylori e tratá-lo se positivo não elimina os sintomas de boa parte dos pacientes. Desta maneira, o modo mais eficaz de tratar um paciente com síndrome dispéptica é guiar-se pelos sintomas que este apresenta, com a devida avaliação dos red flags, fatores de risco e quadro clínico. É importante salientar também que a comunicação clínica com o paciente é fundamental, pois a maioria tende a querer realizar a endoscopia como primeira abordagem. Porém, é inteligente avaliar o quadro clínico e os fatores para indicar o manejo e assim eliminar os sintomas que ele apresenta, de um modo mais eficaz e menos invasivo. Entrando no conceito de dispepsia funcional, diferentemente da orgânica, ela não possui nenhuma anormalidade estrutural ou nenhuma etiologia que possa justificar os sintomas presenciados pelo paciente. Ela é uma doença crônica que requer muito cuidado, pois o diagnóstico ele depende de exames que descartem a dispepsia orgânica. Então, o que significa isso? Significa que a dispepsia funcional é como se fosse um diagnóstico de exclusão para a dispepsia. Anamnese e exame físicos indicados para dispepsia funcional são normalmente os mesmos da orgânica, sempre focando, né, em condições de hábitos de vida e perfil psicossocial. Além de um detalhado exame físico abdominal, né, sempre, que pode indicar dor à palpação, massas palpáveis, etc. É sempre importante a gente perguntar as informações sobre a provável plenitude pós-prandial do paciente, se ele tiver, né, a síndrome da plenitude pós-prandial, ou sobre a dor epigástrica, né, característica da síndrome da dor epigástrica, e se o paciente ele se sente saciado rapidamente, né? É importante perguntar isso na anamnese também. Para a gente confirmar se o paciente realmente sofre de dispepsia funcional, a gente precisa de exames como a endoscopia digestiva alta, né, a EDA, em um período em que o paciente ele se encontre sintomático e sem o uso de medicamentos que possam, né, mascarar o que realmente está acontecendo. Sendo que a EDA precisa vir sem alterações para a gente poder fechar o diagnóstico de dispepsia funcional, que não tem causa aparente, né? Caso a dispepsia ela não seja investigada, a gente não pode dizer que ela é uma dispepsia funcional. A gente pode dizer, nesse caso, que ela é uma dispepsia não investigada. E a gente até pode tratar ela sendo dessa forma. Mas somente se o paciente ele não apresentar nenhum sinal de alarme, a gente não precisa investigar, né? Nenhum red flag, ou ter menos que 40 a 50 anos. Se o paciente tiver mais que 40 a 50 anos ou apresentar algum red flag, que seriam sintomas de início súbito, ou sintomas que despertam o paciente à noite, ou início de sintomas recentes, assim, faz pouco tempo, ou emagrecimento não justificado, anemia, hematêmese, melena, massa abdominal palpável, ou história familiar de câncer gástrico, a gente deve obrigatoriamente investigar se há alguma causa envolvida, solicitando um EDA, né? E não é só o EDA que a gente pode pedir, né? A gente pode pedir como, por exemplo, o parasitológico de fezes ou outra sonografia, só que é só se o médico realmente achar importante pedir. Mas o exame fundamental sempre é a endoscopia, né? Quanto ao tratamento, os estudos envolvendo pacientes com dispepsia funcional e placebo, eles mostram que de 30 a 60% deles respondem ao placebo, né, de dispepsia funcional. Esse placebo consegue amenizar de alguma forma a dor, né? E 25 a 60% eles continuam com os sintomas após um ano de tratamento. Então a gente pode afirmar, por meio dessas informações, né, que é uma doença com forte relação psicossomática envolvendo o sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Então, além de mudança no estilo de vida, reeducação alimentar e redução da carga de estresse, a gente pode associar medicamentos que podem atuar de forma
paliativa, porque a gente não consegue entender direito como funciona, o que está acontecendo com o corpo para isso, né, para gerar essa dor, essa dispepsia. A gente pode associar medicamento que pode atuar de uma forma paliativa e auxiliar no controle sintomático, né? Esses medicamentos eles dependem da síndrome, como o Rafa falou, associada ao quadro de dispepsia que o paciente está sofrendo. Caso o paciente ele apresente uma síndrome de dor epigástrica, as classes de medicamentos mais indicadas seriam os antissecretores ou antiácidos, né, como o hidróxido de magnésio, e os inibidores da bomba de prótons, os IBPs, como o omeprazol. Caso o paciente apresente uma síndrome de desconforto pós-prandial, o mais indicado seriam os procinéticos, como a domperidona. E se houver falha terapêutica no caso da síndrome de dor epigástrica e na síndrome do desconforto pós-prandial, a gente teria uma falha terapêutica nos dois casos. A gente pode partir para um esquema de antidepressivo tricíclico, como a amitriptilina, que já foi comprovado que atua muito bem em caso de dispepsia funcional sem resultados terapêuticos anteriores. Agora vamos falar um pouco sobre a dispepsia orgânica, começando pelo conceito. Quando são encontradas alterações nos exames, ou seja, os sintomas dispépticos estão relacionados a uma doença orgânica, essa dispepsia se chamará dispepsia orgânica. Causas da dispepsia orgânica podem ser úlcera péptica, câncer ou doença do refluxo gastroesofágico. Quanto aos fatores de risco, podem estar presentes Helicobacter pylori, gastrite crônica, obesidade também configura-se como um fator de risco, uma pessoa que tem um histórico familiar de câncer gástrico, uma pessoa de baixa escolaridade, etilistas, tabagistas também entram nesse grupo de risco. Assim como pessoas que têm uma alimentação menos balanceada, principalmente pessoas que ingerem muita fritura, muitos alimentos gordurosos, muitos alimentos defumados, que têm uma dieta muito rica em sódio, também estará nesse grupo de risco. Além disso, pessoas que comem muito em poucas refeições também estarão com maiores chances de desenvolver dispepsia orgânica. Em relação às apresentações clínicas, no caso do refluxo, são comuns sintomas como pirose e regurgitação. Embora esses sintomas também podem estar presentes na úlcera e no câncer, há 90% de chances de ser refluxo se eles coexistirem. Só que nem sempre haverá esses sintomas. Às vezes pode acontecer de não ter nenhum deles e ser refluxo. Outras manifestações da doença do refluxo gastroesofágico são dor torácica, só que é uma dor torácica, claro, não coronariana. Sensação de globus faríngeo, tosse, disfonia e pigarro. Agora, em relação à clínica da úlcera, ela já se apresenta como uma dor epigástrica. E ela acontece depois de 2 ou 3 horas que a pessoa comeu. Já está de estômago vazio, no caso, já esvaziou um pouco o estômago. E também pode vir acompanhada de pirose e pode ocorrer despertares noturnos também devido a essa dor. Outras manifestações da úlcera são melena e hematêmese. E agora na questão do câncer, podem estar presentes sintomas como hematêmese, anorexia, náuseas, perda de peso, fadiga, fraqueza. Ademais, também é muito comum observar sensação de inchaço no estômago, principalmente após as refeições, ou sensação de saciedade precoce, além de fezes enegrecidas com forte odor e uma dor abdominal tipo úlcera e tipo uma azia forte. E ela se intensifica se
o médico realizar a palpação do epigastro. Agora, entrando nos exames complementares. A endoscopia digestiva alta deve ser realizada durante um período sintomático e sem uso de medicamentos que possam vir a atuar no estômago. E um exame parasitológico de fezes ou ultrassonografia também fazem parte dessa propedêutica. E lembrando que a presença de cofatores psicológicos, ambientais, dietéticos, uso de medicamentos podem também agravar essa dispepsia e, além disso, podem ocasioná-la. Entrando agora nos sinais de alarme. São sinais de alarme: emagrecimento inexplicado, anemia, sangramento digestivo, disfagia progressiva, vômitos persistentes, cirurgia gástrica prévia, visceromegalia, icterícia, tumoração ou adenopatia abdominal, também cursam com os sinais de alarme. Ele é um sinal de alarme. E sintomas sistêmicos também. A idade também pode vir a ser um sinal de alarme, principalmente se o paciente for acima de 55 anos. E, além disso, o uso de inflamatórios também pode agravar a situação. Mas será um sinal de alarme só em casos de gravidade da dispepsia orgânica. Agora, já entrando no tratamento, existe o tratamento não medicamentoso e o medicamentoso. O não medicamentoso consiste em evitar alimentos gordurosos, frituras, condimentos, café, bebidas alcoólicas ou até realizar a abstenção do etilismo. Além disso, é aconselhável que o paciente coma mais vezes ao dia com menores quantidades. E também indica-se a cessação do tabagismo caso o paciente seja fumante. E agora, em questão do tratamento medicamentoso, para quem tem refluxo, administra-se IBP. Inclusive, em pacientes com refluxo, é bom levantar a cabeceira da cama, que aí já se configura como não medicamentoso. E agora, na úlcera péptica, é necessário suprimir o uso de anti-inflamatórios e erradicar o H. pylori, assim como realizar uma supressão ácida para que possa haver uma facilitação da cicatrização temporária das úlceras. No primeiro tratamento para a úlcera péptica, indica-se administrar IPB, amoxicilina 1000 mg e claritromicina, ambos medicamentos 2 vezes ao dia pelo período de 1 semana. Agora, se houver recidiva, uma outra opção seria usar IBP 1 vez ao dia por 1 semana, além de furazolidona 200 mg, associada com claritromicina 500 mg ou azitromicina 500 mg também. E essa associação deve ser administrada 3 vezes ao dia por um prazo de 7 dias. Agora, se houver suspeita de câncer e preocupação, é bom encaminhar para um oncologista, para que não venha a piorar o quadro. Em relação à conduta do caso 1, devemos pedir imediatamente uma endoscopia digestiva alta, pois a paciente apresenta vários sinais de alerta. Podemos também realizar uma conduta denominada Test and Treat, em que fazemos o teste não invasivo para o H. pylori. E, se positivo, proceder com a erradicação da bactéria através do esquema IBP, amoxicilina e claritromicina. Além disso, podemos realizar um tratamento guiado pelos sintomas dispépticos por meio também do IBP, principalmente o omeprazol. E orientar o paciente sobre as mudanças dos hábitos de vida, como diminuir o alcoolismo, cessar o tabagismo
e diminuir também a ingestão de anti-inflamatórios. Em relação à conduta do caso 2, não há necessidade de solicitar nenhum exame complementar, pois a paciente não apresenta sinais de alerta. Assim, vamos orientar um tratamento empírico, através do IBP, principalmente o omeprazol, que é o medicamento mais acessível nos postos de saúde, e uma mudança nos hábitos de vida, como diminuir a ingestão de fast foods e reduzir o estresse. Caso os sintomas não melhorem em 30 dias, orientar a paciente a retornar ao consultório e solicitar uma endoscopia digestiva alta, para uma melhor investigação no caso. Em qual das situações clínicas abaixo a endoscopia digestiva alta não está indicada na fase inicial da investigação do paciente com queixa de dispepsia? Letra A. Azia e queimação em episódios recorrentes, mais intensos no último mês. Letra B. Emagrecimento recente. Letra C. Sensação de ter comido demais e alguns episódios de vômitos pós-alimentares nas últimas semanas. Ou letra D. Anemia microcítica com RDW aumentado. A indicação de investigação de sintomas dispépticos com endoscopia digestiva alta está atrelada principalmente na suspeita de complicações, como por exemplo sangramento e estenose pilórica, ou no diagnóstico diferencial com situações mais graves, sendo o adenocarcinoma gástrico o principal desses diagnósticos diferenciais. Portanto, a EDA está indicada em todos os pacientes com sintomas dispépticos acima de 45 anos ou com histórico de emagrecimento, anemia, hemorragia digestiva alta e vômitos pós-alimentares com mais de 2 semanas, os chamados sinais de alarme na dispepsia. Portanto, a resposta é a letra A. Paciente com 56 anos de idade, previamente dislipidêmico, sem uso de medicação específica e história de trombose venosa de membros inferiores a 2 meses, em uso de varfarina. Apresenta mal-estar epigástrico vago, sensação de plenitude pós-prandial e dor em queimação epigástrica que iniciou há 3 meses, refere acordar por causa da dor e, ao procurar a unidade básica de saúde, recebeu o diagnóstico clínico de gastrite e foi medicado com cimetidina. Como a dor não passava, resolveu por conta própria acrescer o uso de omeprazol. 4 dias após o início do omeprazol, deu entrada na emergência por hematêmese e melena. Nesse momento, ao exame físico, apresentava palidez extremamente intensa e se encontrava em choque hipovolêmico. Evoluiu com parada cardíaca e não foi possível reverter a situação, indo a óbito no mesmo dia. Com base nesse caso, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O omeprazol tem a capacidade de inibir o citocromo P450 e potencializar a ação da varfarina. Letra B. O diagnóstico mais comum para dor epigástrica é a dispepsia não ulcerosa. Letra C. 2/3 dos pacientes com úlcera duodenal se queixam de dor que os faz acordar de noite, entre meia-noite e 3 horas da manhã. Letra D. O tratamento empírico em pacientes com mais de 45 anos de idade pode ser tentado por curto espaço de tempo, inicialmente, mesmo com sintomas como despertar noturno, pois a chance de resposta ao tratamento é alta. E letra E. Cimetidina tem a capacidade de inibir o citocromo P450 e potencializar a ação da varfarina. A intensa maioria dos medicamentos que utilizamos, dentre eles o omeprazol e a cimetidina, acabam sendo metabolizados no fígado pela enzima citocromo P450, o que pode prolongar a eliminação de fármacos como a varfarina, fenitoína e diazepam, que são substratos dessa enzima. Ou seja, a letra A e a letra E estão corretas. Quanto à sintomatologia, sabemos também que a dispepsia não ulcerosa ou idiopática é uma dispepsia funcional, definida como uma condição em que os pacientes apresentam sintomas do aparelho digestivo alto, com duração de mais de 4 semanas, e não relacionados à atividade física, que não são secundários a doenças orgânicas localizadas ou sistêmicas. É considerada a causa mais comum de dor epigástrica, estando presente em até 75% dos pacientes com sintomas dispépticos, ou seja, a letra B é correta. A dor clássica das úlceras duodenais ocorre quando o ácido é secretado na ausência de um tampão de alimentos,
Os alimentos são normalmente presentes no estômago ou duodeno por 2 a 3 horas após as refeições, mas a secreção de ácido estimulada por alimentos persiste durante 3 a 5 horas. Assim, os sintomas clássicos da úlcera duodenal ocorrem 2 a 5 horas após as refeições. Os sintomas também ocorrem classicamente à noite, na maioria dos doentes, entre cerca de 23 e 24 horas e 2 e 3 da manhã, quando a estimulação circadiana da secreção de ácido é máxima. A dor noturna com o despertar aumenta a probabilidade de se tratar de doença péptica ulcerosa e reduz a probabilidade de doença funcional, sendo uma característica que deve ser sempre pesquisada. Portanto, a letra C é correta. E por fim, na síndrome dispéptica, as principais indicações de EDA são idade acima de 45 anos, presença de sinais de alarme e refratariedade à terapia medicamentosa. Nos outros pacientes é possível se utilizar do tratamento empírico. Portanto, a letra D é a incorreta. Conforme as recomendações do Terceiro Consenso Brasileiro sobre Helicobacter pylori, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Não está indicada a erradicação do H. pylori em portadores de dispepsia funcional. Letra B. A sorologia para H. pylori não tem valor na confirmação da erradicação pós-tratamento. Letra C. Para a caracterização da síndrome dispéptica, os critérios adotados foram os de Roma III, os quais exigem presença de sintomas dispépticos que tenham início há pelo menos 6 meses e que apresentem duração cumulativa de pelo menos 3 meses. Letra D. Em pacientes com menos de 35 anos com síndrome dispéptica sem sinais de alarme, a indicação é a pesquisa indireta do H. pylori, procedendo-se à erradicação nos casos que forem positivos. Letra E. Apesar do reconhecimento uniforme de que o H. pylori é fator de risco independente para o surgimento de adenocarcinoma gástrico, não há, até o momento, indicação para a pesquisa e erradicação do mesmo na população geral, com fins de medida de profilaxia primária contra o câncer de estômago. As duas indicações inquestionáveis para a erradicação do Helicobacter pylori na atualidade são a doença ulcerosa péptica e o linfoma MALT. O tratamento também tem sido indicado nas seguintes situações: dispepsia não ulcerosa, síndrome dispéptica sem indicação de EDA, história de câncer gástrico em parente de primeiro grau, lesões neoplásicas de câncer gástrico, usuários crônicos de AINE ou AAS, após tratamento de adenocarcinoma gástrico ou portadores de púrpura trombocitopênica imune, ou seja, a letra A é a única incorreta.